Continuamos com o nosso especial Sábado Santo. Hoje é um dia importante do calendário litúrgico, né? Estamos vivendo os maiores mistérios da nossa fé, desde a Quinta-feira Santa, acabamos de viver, passando por ontem também, toda a mística relacionada à Sexta-feira Santa, que é algo bonito, né, na nossa fé católica. E hoje, o Sábado Santo, como a gente deve viver, como a gente deve entender as coisas relacionadas ao dia de hoje, para, na sequência, em seguida, a gente comemorar para valer a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Wilson Lazarotto está aqui comigo. Já começamos no primeiro bloco uma introdução muito interessante sobre esse assunto, na qual a gente continua agora, entendendo um pouco mais o Sábado Santo, as celebrações desse dia e todo o entendimento, né, num dia como hoje, que a gente está falando do coração, né, da nossa história de salvação. Não é certo, Padre Wilson? É o dia onde vivemos de modo mais pleno tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, né? Eu acho que entender o dia de hoje como o dia para viver a ação de Deus, né? Deus que quis revelar seu homem e não se revela somente do ponto de vista intelectual, mas na prática. Deus que mostrou com ações quanto nos ama, quanto nos quer salvar, quanto nos quer de verdade. E no dia de hoje, acho o dia que melhor se vive isso. É verdade. Né? Bom, no bloco anterior, eu avisei aos nossos amigos telespectadores que eu ia fazer uma pergunta para o senhor que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje. Acho não, tem tudo a ver com o dia de hoje. É uma coisa que a gente vira e mexe, passa por esse assunto, basta a gente rezar a nossa profissão de fé. Uhum. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós, para que a gente não ficasse com dúvida. O que significa dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos? Bem, essa pergunta requer alguns pressupostos. Certo. Primeiro, o que significa o conceito de morte? Né? Sabemos, ontem comemoramos de maneira solene, de maneira meditada, a paixão do Senhor, a morte do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, morreu. Morrer significa deixar o nosso corpo mortal. O homem é corpo e alma. Em algumas tradições, corpo, alma e espírito. Então, vamos entrar nesse detalhe que é toda uma discussão teológica, filosófica sobre o tema. Mas bem, o homem é corpo e alma. O que acontece quando morremos? Só um parênteses aqui para não pegar ninguém desavisado. É que em algumas tradições se difere se o espírito de alma, é isso? Isso, algumas tradições. Tomás de Aquino fala que a alma humana é alma e espírito, as duas coisas. A tradição paulina, né, e que, portanto, seguida por muitos santos padres, por muitos teólogos, muitos filósofos, divide o homem em corpo, alma e espírito, deixando a alma apenas o aspecto da formação do corpo. Não significa tudo que contém cada um desses aspectos, a gente está dizendo que não exista, é apenas a nomenclatura que muda. A nomenclatura que muda, exatamente. Certo. É uma mudança de nomenclatura. Em ambas tradições, seja a tradição aristotélica, seja a tradição agostino-platônica, de Santo Agostinho de Platão, essas duas são tradições válidas, não tem problemas teológicos nenhuma delas. Claro. Simplesmente são pontos de vista diferentes da explicação do ser humano, né? Mas voltando ao tema. Tá certo. Quando morremos, nossa alma deixa o nosso corpo. O que significa deixar o corpo? A alma, diz Aristóteles, volta um pouco ao princípio filosófico, é o princípio de um corpo que tem vida em potência. E significa isso, enquanto o nosso corpo tem possibilidade de vida, a alma habita em nós. Certo. Quando esse corpo já não tem possibilidade de vida, a alma deixa esse corpo. Agora bem, a alma, ela é espiritual, por isso tem essa diferença. Corpo, alma e espiritual, alma é uma realidade não material. A gente não vê almas voando por aí, certo? Muito bem. A alma não vai a nenhum lugar. A alma deixa o estado espaço-temporal e passa ao estado da eternidade. Certo. Né? Um outro estado de alma, estado fora da matéria. Então vamos voltar ao artigo da fé. Cristo morreu, desceu à mansão dos mortos. Então, afirmamos, em primeiro lugar, que Cristo de fato morreu. É o primeiro entendimento que a gente tira dessa verdade. Dessa verdade. Cristo desceu à mansão dos mortos, significa que Cristo de fato morreu. O Filho de Deus, o Verbo feito carne, morre. Né? O Verbo feito carne morreu, padeceu na cruz, dados os sofrimentos da paixão, a alma de Cristo já não está no seu corpo. Cristo morreu. Certo. Muito bem. Cristo passa ao estado dos mortos. Né? E aqui fazemos uma diferenciação histórica antes e depois da vinda de Cristo. Antes dessa diferenciação. Céu, inferno, purgatório, portanto, existem. Existem. Mas não como lugares,
mas como estados da alma. Né? É um pouco difícil porque a nossa mente, ela é programada, por assim dizer, para entender espaço e tempo. Nós não conseguimos pensar nada fora do espaço e do tempo. Fora do espaço e do tempo. Então, para nós é muito difícil imaginar, né, uma realidade onde não tem espaço nem tempo. A gente sempre pensa, né, naturalmente, como o céu como um lugar, o inferno como um lugar, o purgatório como um lugar. Até a gente diz céu porque está lá em cima, né? A gente imagina que quanto mais alto, melhor. O inferno está lá embaixo, nas profundezas, porque quanto mais baixo, mais negativo. A mesma Bíblia, nossa tradição, fala do mundo dos mortos como o mundo dos infernos, o mundo que está subterrâneo, né? Não quer dizer nenhum lugar físico. Deus, que é eterno, ele existe além dessa realidade de espaço-tempo. Exatamente. Deus cria o espaço e o tempo, mas está além do espaço e do tempo. Certo. O espaço e o tempo significa a passagem de antes e depois. Legal. Deus, por ser ato puro, por ser totalmente perfeito, não tem nele um antes e um depois. Existe para as criaturas. Né? É difícil a gente compreender isso, né? Para nós existe um antes e um depois. Para Deus é sempre presente. Deus está presente no passado, no presente e no futuro. Deus é sempre o mesmo. Então, a alma fora do corpo passa. A nossa alma é espiritual, nossa alma é espírito, né? Fala também aqui, anima humana, anima est et spiritus est. É uma alma, portanto, o princípio de um corpo, como eu dizia antes, e ela é um princípio do corpo que é espírito. Certo. Os animais têm alma? Tem. Mas a alma dos animais não é espírito. Com a morte do corpo, morre a alma daquele animal. No caso do homem, não. Nossa alma é espiritual e, claro, o Filho de Deus se fez homem, portanto, participa de tudo aquilo que é humano, portanto, Cristo tem alma. Né? Com a morte na cruz, essa alma deixa seu corpo. Né? É a tristeza, é a realidade da nossa passagem desse mundo para outro estado. Então, certo. Cristo morreu na cruz. Para onde é que ele vai? Não vai a nenhum lugar, ele passa a outro estado. Né? E aqui entramos na história da salvação. Né? A salvação acontece por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação é muito clara sobre isso. Só por meio do Filho somos salvos. Né? Sem Cristo ninguém é salvo. Portanto, aqueles que no tempo viveram antes do Senhor, ainda não tinham acesso ao estado próprio daqueles que estão junto de Deus. Os justos do Antigo Testamento, por exemplo? Antigamente, os patriarcas, os justos, os profetas, o povo, seja ele judeu, seja ele não judeu, certo, que viveu na justiça, viveu no amor, viveu uma vida reta e que esperavam a salvação. É muito difícil a gente compreender uma espécie de uma espera fora do tempo, mas, de fato, eram almas que, num estado que é difícil de imaginar, fora do tempo estavam ainda sem salvar-se. Mas a gente pode compreender isso, né? Como hoje nós morremos, né? Somos julgados pelo Senhor, né? E, caso sejamos justos, vivamos a nossa fé e tenhamos morrido em estado de graça, alcançamos a salvação. Se não estamos bem preparados, mas estamos bem, vamos ao purgatório. Se nós não vivemos a justiça e não merecemos, iremos ao inferno. Né? A nossa alma passa a um estado de distância total de Deus, que é o inferno, de estado intermédio, onde a alma já está salva, mas purificando-se, que é o purgatório, e das almas que, uma vez purificadas, estão em total comunhão com Deus. O paraíso, o céu. O paraíso, o céu. Né? E aqui vamos a uma distinção. Se fala Cristo desceu aos infernos, vamos distinguir. Ao inferno como estado de condenação, de total afastamento de Deus? Não. Ou seja, quando a gente fala Jesus desceu à mansão dos mortos, então significa que ele foi nesse estado chamado inferno, exatamente, na qual as almas padecem. Padece. Por quê? Porque se Deus é a pura santidade, não pode ser lugar onde não existe a santidade. O inferno é a ausência de Deus. É a ausência total de Deus, né? Aqui as almas existem, elas estão no estado de existência com total afastamento do Senhor. É um estado trágico. Feitos para Deus... Irrevogável. Irrevogável. É profundamente triste a condenação. Né? Estamos nesse tríodo pascal. O que custa a cruz do Senhor é você entender isso. Deus morreu porque não quer esse estado triste e irrevogável de condenação, onde Deus não está. Certo. Né? O estado
de Deus não pode estar no inferno de condenação. Agora, se fala da mansão dos mortos, esse limbo, esse espaço... então aí entra outro conceito que a gente tem que entender agora, que é esse estado da alma ainda não salvo, diferente do purgatório. O purgatório, quem foi ao purgatório já deve estar de algum modo salvo. Certo. Você está purificando a sua alma. Eu vou usar um princípio filosófico, que é o princípio de não contradição, que diz o seguinte: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias. Eu não posso ser homem e não homem ao mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias. Eu sou homem, eu sou cadáver. Não sou as duas coisas ao mesmo tempo e nas mesmas circunstâncias. Certo. Muito bem. Para estar com Deus, tem que estar justamente em comunhão com Deus, plena com Deus. Não pode existir com Deus uma não comunhão, né? O purgatório o que é? É aquele estado onde estamos já em comunhão com Deus, mas não plena. Falta um pouquinho, né? Esse limbo prévio à morte e ressurreição do Senhor era daqueles que estavam prontos, mas lhes faltava uma coisa: a salvação vinda por Cristo. Ao homem, e Jesus fala no Evangelho, é impossível salvar-se, para Deus nada é impossível. Então vamos lá, é o chamado limbo dos patriarcas. Dos patriarcas. Que não é a mesma coisa que purgatório, nem a mesma coisa que inferno, nem a mesma coisa que céu. Exatamente. Era um estado onde os justos, que viveram no tempo e no espaço antes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aguardavam essa ressurreição acontecer. Aguardavam o milagre da redenção. Certo. Né? A redenção vem por Cristo. A redenção vem pelo Senhor, né? Então, existe uma leitura maravilhosa que rezamos os sacerdotes, e todo o povo de Deus pode rezar na liturgia do Sábado Santo, que é uma antiga homilia do Sábado Santo, onde se fala que Cristo desce à mansão e começa a anunciar a salvação aos justos. No caso, naquela homilia linda, é uma conversa de Cristo com Adão. Por ti me fez homem, por ti ressuscitei, por ti... E convido a todos a lerem essa homilia hoje. Está no breviário, está na liturgia das horas, né, no ofício de leituras. A antiga homilia do Sábado Santo. Se alguém não tem esse livro da liturgia das horas em casa, procura na internet. Procura na internet. Liturgia das horas do Sábado Santo, você vai abrir todas as orações desse dia. Exatamente. E está contido esse conteúdo que o padre está dizendo. No ofício das leituras, que é a primeira oração que se faz no dia, do breviário, está ali. Uma leitura belíssima, né? E nesse dia, justamente acontece isso, nesse momento Cristo, né, que já operou a redenção, né, anuncia a salvação àqueles que aguardavam. Ou seja, quando a gente fala Jesus desceu à mansão dos mortos, significa então que ele foi anunciar essa salvação a esses justos do Antigo Testamento, principalmente, ou seja, que viveram antes do evento da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor. Certo. E portanto Jesus vai lá os resgatar então para a vida eterna. Os resgatar para a vida eterna eles já estavam de algum modo, né? No estado de eternidade, né? A vida eterna, talvez, melhor dizendo, para a glória. Para a glória, exatamente, para o estado de céu. Ou seja, então, esse limbo dos patriarcas tem data de validade. Ele acabou. Não existe mais. Não existe mais. E eu não sei se vocês sabem, né? Também não existe mais nenhum limbo. A igreja considerou... Isso, porque toda vez que a gente entra nesse assunto limbo dos patriarcas, que o senhor explicou muito bem, então, do que se trata, a mansão dos mortos, então está claro, né? Isso, mas a gente lembra de um outro limbo, que é o chamado limbo das crianças, ou limbo dos infantes. Daqueles... Vamos separar um do outro para entender, pai? Entender uma coisa, né? Antes do Concílio Vaticano II, né, estava muito marcada a doutrina, né? Ela continua presente, mas de maneira muito menos compreendida, por assim dizer, que a salvação tem por meio exclusivo o batismo. Certo. Né? Vemos aqui, sabe, uma ideia semelhante a nossos irmãos protestantes, que eles, inclusive, rebatizam aqueles que passam a outras denominações, porque para eles é claro que o batismo é o único caminho de salvação. Se você não é batizado, você não está salvo. Certo. Né? Então, essa ideia está muito presente. Então, o que acontecia? Temos o caso daqueles infantes, seja que morreram por um aborto, seja que morreram antes de receber o batismo, né? Que ao não receber o batismo, portanto, não estariam salvos, seria uma espécie de um limbo. Já que toda a raça humana recebe por herança o pecado original, então essa criança que morreu sem batismo não recebeu a libertação do pecado original. Exatamente. E a Igreja, na sua evolução teológica, né, na sua reflexão sobre o mistério da salvação, né,
a partir do Vaticano II, entrou com um conceito muito importante. A salvação tem o caminho ordinário, através dos sacramentos, que são meios ordinários de salvação, meio que Cristo instituiu através da sua igreja para a salvação dos homens, e o seu caminho extraordinário da graça de Deus. Todo ser humano que vive buscando a justiça, que vive buscando a salvação, buscando viver o bem na sua vida, pelos méritos do Senhor, essa condição permanece. Pelos méritos da cruz do Senhor, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pode alcançar a salvação. Certo. Então, esse conceito tornou-se presente a partir do Vaticano II, de maneira mais plena. Por exemplo, pensemos, por exemplo, naquele nosso irmão que vive na China, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, no interior da China, um país comunista, que não tem evangelização, que está proibido conhecer a fé, né? Mas viveu na justiça, buscou fazer o bem. Essa pessoa pode, pelos méritos da igreja, pelos méritos de nós cristãos, daqueles que vivem em Cristo, pela morte do Senhor, essa pessoa será salva, né? Ou seja, uma ignorância inculpável. Inculpável. Isso nos remete também aos infantes. Certo. Né? O que é a condição de salvação e de não condenação? E de condenação? É o estado da alma, a alma que vive no bem, mas uma alma que vive no mal. Uma alma que vive no bem se salva, uma alma que vive no mal não se salva. A condenação nada mais é que uma coerência de vida. Por que Deus não salva um condenado? Não, essa pessoa nunca viveu no bem, porque agora na salvação deveria viver o bem. É uma coerência. Entendi. Né? Esse infante não teve a oportunidade de escolher pelo bem e pelo mal. Existe uma idade da razão. Né? Quer dizer, ele não pode ser culpado por isso. Não pode ser culpado por isso. Existe uma idade da razão. Qual é a idade da razão? A partir dos 7, 8, 9 anos, um pouco mais para frente, as pessoas, as crianças, começam a perceber o que é certo e o que é errado. Certo. Né? Até esse momento, as crianças fazem bobagem, sim, erram uma coisinha ali, mas ela não sabe exatamente o conceito de pecado, não tem conceito claro de que é bom, o que é ruim. Quando começa a razão a funcionar melhor, então podemos discernir o que é bom, o que é ruim, portanto, podemos optar. O infante está naquele estado de total ignorância. Assim como aquele que viveu bem na ignorância da fé, não batizado pode salvar-se, aquele que não teve a oportunidade de viver a fé, nem por bem nem por mal, pois ao viver essa ignorância será salvo, pelos méritos do Senhor. Aqui o ponto fundamental é sempre lembrar isso, o evento salvífico é a morte e a ressurreição de Cristo, certo, que nos tirou do pecado para a vida. O sacrifício único que na Carta aos Hebreus, que leremos hoje à noite, né, na Vigília Pascal, né, o evento salvífico do Cristo que teve um corpo e que sacrifica seu corpo uma só vez para a remissão de todos. Esse Cristo nos salvou. E por esses méritos, seja os não cristãos, seja os justos do Antigo Testamento, antes do evento salvífico, sejam pagãos, sejam judeus, e os infantes que não tiveram conhecimento da fé, esses podem alcançar a salvação. Né? Entendido. Bom, eu só recapitulando aqui para ficar bem claro. Limbo dos patriarcas está claro, né? Tem data de validade, não existe mais. Limbo dos infantes, o senhor falou de uma evolução no entendimento da salvação. A igreja evoluiu. Antes se pensava que existia esse limbo para as crianças, evoluindo o conceito de salvação para ir além dos meios ordinários, não existe mais razão de ser teológica para o limbo. Não é então que o limbo deixou de existir. Existia, deixou de existir. Não, na verdade nunca existiu. Ah, entendi. A igreja pensava que existia por essas razões, né? E evoluindo a concepção da salvação, pensando quais são os méritos da salvação de Jesus Cristo, percebe? Não, isso não tem razão de ser, nunca existiu um limbo. Quer dizer, uma criança que não teve culpa, não teve escolha, morreu sem o batismo, ou mesmo um adulto que numa cultura pagã, que não teve acesso ao Evangelho, que viveu de acordo com a sua consciência, porém não foi batizado, nunca foi apresentado nada relacionado ao Evangelho para ele, seja a criança ou esse pagão que viveu uma ignorância inculpável, pode ter acesso à salvação por meios extraordinários. A graça e a misericórdia de Deus, que está ali na nossa compreensão. Mas a salvação por meio ordinário ou extraordinário provém de nosso Senhor Jesus Cristo da mesma maneira. Da mesma maneira, né? É daquele texto do encontro com o jovem rico, né?
depois que o jovem rico recusa o convite do Senhor, Cristo fala, é impossível aos ricos alcançar o reino dos céus. E eu falo, então quem poderá salvar-se? Cristo fala, para o homem é impossível. De fato, ao ser humano é impossível a salvação. Por si só ele não tem condições. Não temos condições. Pensemos matematicamente falando. Quando eu devo R$100 para o Senhor, diácono, eu busco lá um dinheiro, economizo tal e pago. É uma dívida finita, porque nós temos uma vida finita. Certo. Aquele que é ofendido pelo pecado, que tem um amor infinito por nós, recebe uma dívida infinita, que nós, humanos, não podemos pagar, porque somos limitados e somos finitos. Uma dívida que está além de qualquer possibilidade humana de ser reparada. Interessante. Só o mesmo Deus. E aí o grande mistério da encarnação, que ao fazer-se homem, assume a natureza humana, no verbo encarnado no Cristo, Filho de Deus, em Jesus Cristo, pode reparar ao mesmo Deus. A carta aos Hebreus é uma catequese maravilhosa sobre isso, onde fala do culto do Antigo Testamento e do culto do Novo Testamento. O culto do Antigo, através do sacrifício de reparação, era sempre renovado. Nunca, era sempre provisório. Era apenas uma antecipação da verdadeira salvação realizada em Jesus Cristo. O Verbo de Deus, ele sim, com o corpo, pode, no sacrifício do seu corpo por nós, nos trazer a salvação. Bom, isso é bonito, é profundo, é o centro da nossa fé. É o centro da nossa fé. E hoje é dia de lembrar tudo isso. De viver a liturgia de hoje, e veremos provavelmente no próximo bloco. Isso, no próximo bloco a gente conversa sobre a liturgia. Bom, já que a gente daqui a pouco vai para o intervalo, quero aproveitar esse restinho desse bloco para fazer uma outra pergunta. Bom, de acordo com o que o senhor nos explicou até agora, nós podemos chegar à conclusão de que nós fomos libertos de algo no dia como hoje, e se a gente foi liberto de algo, do que Cristo nos libertou num dia como hoje? Nos condena, nos liberta em primeiro lugar do mal eterno. Ou seja, o pecado é o afastamento total de Deus. Certo. Eu gosto de usar o exemplo desse óculos. Ele serve para eu enxergar melhor. Posso usar a haste dele para limpar meu ouvido? Até dá para usar. Vou estragar o óculos, vou estragar meu ouvido. Vai acabar criando uma ferida no meu tímpano, não é bom para isso. Até funcionaria. O homem foi feito por Deus para a vida eterna, feitos imagem e semelhança de Deus, somos feitos, portanto, para Deus. O pecado é a escolha por não viver aquilo para o qual fomos feitos. Isso faz mal tanto a nós mesmos, quanto àquilo que se relaciona conosco. Estrago o óculos, estrago o ouvido. Né? Estrago a mim mesmo, estrago aquilo que entra em contato comigo. A condenação é trazer de novo a ordem. A salvação, trazida por Jesus Cristo, é trazer de novo a ordem. Certo. Eu volto a fazer propício para Deus. Ou seja, fala Santo Agostinho, aquela frase maravilhosa, fizeste no Senhor para ti, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. A salvação, o repousar em Deus, o ser feito para Deus, é o estado próprio da alma humana, do ser humano. Cristo nos liberta da incongruência, nos liberta da inconsequência, nos liberta da falibilidade da vida, nos abre para a vida eterna. Não fomos feitos para o mal, fomos feitos para o bem eterno. Disso nos livra o Senhor, nos livra depois do pecado e do pecado eterno. Como dizíamos antes, nós não podemos reparar nossos pecados. Cristo nos traz uma vida igual a dele, uma vida pura, uma vida santa, uma vida onde temos a mesma vida dos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, filhinho de peixe? Peixinho, é. Ao receber a salvação, tomamos de algum modo a natureza divina em nossa alma. Né? Nos tira do estado da condenação, do estado da podridão do pecado. Né? E em terceiro lugar, e isso é muito maravilhoso refletir sobre isso, a salvação nos tira de um estado que é o estado do inferno, onde existe a total infelicidade. A felicidade do homem é viver aquilo para o qual foi feito, para Deus.
para a contemplação eterna do amor do Senhor. O inferno é o estado do ódio eterno. Nós, na vida diária é assim, né, Diácono? A gente experimenta o ódio e se sente mal. É verdade. Não é somente o ódio que eu sinto e me faz mal, eu me sinto mal por sentir ódio. É verdade. A gente não gosta de sentir essa situação em nossa alma. De um modo semelhante é isso que Deus nos tira. Nos tira essa sensação de ódio. Nos coloca na sensação do amor. Quer dizer, há uma diferença entre o acesso do homem em relação a Deus antes da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e outro tipo de acesso a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Com certeza. Né? O evento da morte e ressurreição é o evento salvífico pascal, evento que nos traz a salvação. Antes disso, esse de aceitar essa salvação. O que significa aceitar, Senhor? Aceitar que Jesus existiu? Não, todo mundo aceita que Jesus existiu. Tem dados históricos, né, que até quem não crê em Jesus Cristo sabe que Cristo existiu. O que aceitamos com fé essa salvação oferecida pelo Senhor. Aceitamos com fé a morte e a ressurreição e, portanto, assumimos em nossa própria vida. E o rito do batismo, que falaremos depois na celebração, na vigília pascal, fala justamente disso, é aceitar na própria vida o que Cristo fez. Começando esse programa falando daquela configuração com Cristo. Certo. A aceitação da fé é a aceitação também que na nossa vida aconteça a morte e a ressurreição do Senhor. Nós nos fazemos vítimas propiciatórias com Cristo. Isso é profundíssimo, hein? Bom, eu vou voltar nesse assunto no próximo bloco. O que significa ser vítima propiciatória, né? A gente vai entrar na relação Novo Testamento com o Antigo Testamento, que tem tudo a ver quando a gente fala da liturgia, no Sábado Santo de hoje. Né? O que significa dizer que somos com Cristo vítimas propiciatórias, né? São Paulo vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é o propiciatório. Isso tem a ver com uma tradição antiga no Antigo Testamento. O senhor pode explicar para a gente, por favor, isso na sequência? E aí a gente mergulha na celebração mais importante do ano, que é o que acontece na vigília do Sábado Santo. Vamos entender um pouco mais quais são os elementos que se encontram nessa celebração, para a gente mergulhar então e, quem sabe, ajudar os nossos telespectadores a pensar no assunto e vivenciar melhor tudo isso num dia como hoje, que é um dia de Sábado Santo. Não sai daí, a gente volta já já, logo após o intervalo.